Estamos trabalhando hoje no capítulo 5 do livro do Êxodo. E agora nós estamos entrando naquilo que são ainda a introdução da missão, da vocação de Moisés, que é libertar o povo. E para libertar o povo, o caminho é deixar o povo partir para o deserto, de tal maneira que o povo, uma distância de 3 dias, possa fugir e, portanto, deixar a terra do Egito. E para isso é necessário que o faraó, o rei do Egito, permita. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim fala Yahvé, o Deus de Israel: Deixa o meu povo partir, para que me faça uma festa no deserto. Veja que interessante, fala de festa, que significa o culto, portanto, sacrifícios que o povo deve realizar com Deus. São sacrifícios, mas porém um motivo de festa, porque eu encontro com Deus, é uma reconciliação com Deus. Lembra que nesses sacrifícios, quando o animal era sacrificado, o sangue era aspergido sobre o povo, que significava, portanto, naquele momento, a remissão que Deus dava, o perdão dos pecados. Isso é motivo de alegria. O fato de sentir-se reconciliado, perdoado, amado por Deus. Por isso que o livro do Êxodo fala Moisés para Faraó, diz, para celebrar uma festa. Respondeu o Faraó, versículo 2: Quem é Yahvé para que ouça sua voz e deixe Israel partir? Lembra que para os egípcios existiam diversos deuses, eram politeístas. E, portanto, o nome de Yahvé para o faraó é um nome desconhecido. Ísis, Osíris, são os deuses mais conhecidos do Egito. Mas Yahvé, disse o faraó, nunca ouvi falar. São divindades estrangeiras, portanto trazidas de outro povo, e eu não vou acreditar. Essa é a maneira de pensar do faraó. Nós temos os nossos deuses, nós cultuamos os nossos deuses, eu não tenho por que reconhecer o vosso Deus. Não conheço Yahvé e tampouco deixarei Israel partir, responde o faraó. Já que o nome de Yahvé para o faraó não é conhecido, também não tem que se ater às suas ordens. Também não tem que respeitar e obedecer um Deus desconhecido. Por isso diz, não deixarei Israel partir. A resposta do faraó, uma resposta humana que qualquer um de nós poderia dar: eu não conheço tal pessoa, então não vou
prestar-lhe homenagem, portanto não vou obedecer. Versículo 3, eles disseram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar a Yahvé, nosso Deus, para que não nos ataque com a peste ou com a espada. Veja como coloca a situação Moisés, dizendo: se não formos, nós sentiremos a vingança de Deus. Quem vai sofrer, portanto, pelo fato de não obedecer como Ele nos pediu, de sacrificar, nós seremos punidos. Então, é como se ele dissesse: é por medo e pelo poder de Deus que nós devemos realizar o que Ele nos pediu. Versículo 4, então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão quereis dispersar o povo dos seus trabalhos e das vossas tarefas? Disse Faraó: eis que agora a população da terra é numerosa, e vós a fazeis interromper as suas tarefas. O interesse do Faraó é que o povo continue produzindo o que produzia. Continua a trabalhar no seu trabalho escravo de maneira dedicada. Continue a obedecer a Faraó sem restrição. Vocês estão, portanto, revoltando o povo. É essa acusação que tem o Faraó contra Moisés e Arão. Vocês estão insidiando o povo a uma revolta, levantando o povo contra os egípcios, colocando o povo contra nós. O que lhe disse o Faraó? O único jeito de acabar com essa insurreição da parte dos hebreus é fazer com que trabalhem mais, de tal maneira que não vão ter tempo de planejar ou de pensar, de se libertar. Então, qual vai ser a ideia de Faraó? Oprimir o povo ainda mais, para que deixe de pensar na sua liberdade. Versículo 6. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos inspetores do povo e aos escribas. Nós vamos perguntar: quem são os inspetores do povo? São os fiscais, aqueles que fiscalizavam a realização do trabalho. Tinha que ter uma certa produtividade por dia. E a função dos fiscais é que eles terminem o que foi projetado para aquele dia. Os fiscais podiam ser os inspetores, portanto, do povo, podiam ser egípcios, soldados egípcios, ou simplesmente os próprios hebreus, que para ter concessões dos egípcios, se colocavam a serviço dos egípcios para oprimir o próprio povo. Aqui não explica, mas podia se dar essa situação. Os capatazes, vamos chamar assim, que são aqueles que dão as instruções para que o povo realizasse, portanto, aquilo que deveria realizar enquanto mão de obra. Versículo 7, 5, 7.
não deis mais palha ao povo para fazer tijolos como ontem e anteontem. O tijolo é feito basicamente de barro e que depois é levado ao forno para que fique rígido, para que fique duro. O fato de colocar palha no barro, misturar, portanto, o barro, a argila, com a palha, é para tornar o tijolo capaz de resistir ao calor. Lembra que nós estamos no deserto? Então, a palha se torna um isolante térmico quando colocado, portanto, nas paredes da casa. Quando você entra hoje numa casa, especialmente no deserto, você vai ver que a casa por dentro, por fora é totalmente branca, pintada com cal, e por dentro também. Você entra muito fresca por dentro. Por quê? Porque tem essa quantidade de palha que serve como isolante térmico. Portanto, a necessidade da palha é para dar rigidez ao tijolo e impedir que o calor penetre na casa. Então, não era só fazer o tijolo de barro, porque fazendo o tijolo de barro, você estando num dia de calor dentro da casa, virava um forno. Quando você misturava no tijolo essa quantidade de palha, ele se tornava exatamente isolante. Então, a palha era uma receita popular que se colocava no tijolo como necessidade para que a construção fosse térmica, antitérmica. Versículo 11: Ide vós mesmos e procurai palha onde puderdes achar, porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Vocês imaginam que a função do povo israelita era ser mão de obra, era transformar, fazer tijolos, mexer com o barro, pegar a palha e fazer a mistura. Agora não. Agora é mais. Ele mesmo deve se fornecer, autofornecer a matéria-prima. Porque o faraó considerou que eles estavam pensando muito alto, que eles queriam uma liberdade que não lhes poderia ser concedida, e o único jeito de apagar o fogo, pensava o faraó, era aumentar o trabalho braçal, era aumentar, portanto, também a procura da matéria-prima. Versículo 12: Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar retolho a fim de transformá-lo em palha. Eles têm que não apenas, portanto, fazer os tijolos, mas também fornecer o necessário para a construção. Isso ocupa muito mais tempo. Versículo 13: Os impetores os oprimiam, dizendo: Acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. Imagina você tentar trabalhar e terminar uma quantidade que você fazia antes sem ter matéria-prima. O povo começa a penar.
porque a quantidade requerida é muito grande de palha. As construções da época eram enormes. E foram açoitados os escribas dos filhos de Israel, que os inspectores do faraó haviam posto sobre eles. Os escribas eram os homens letrados do povo. Sabiam ler e escrever. Conheciam as escrituras. Então, eles estão atacando as lideranças do povo de Israel. Não estão açoitando o povo, mas sim aqueles que lideram o povo. E dessa maneira, portanto, estão oprimindo o povo, dizer: olha como vocês vão terminar se não fizerem aquilo que vocês faziam antes. E lhes diziam: por que ontem e hoje não acabaste de fazer os tijolos, conforme o vosso rendimento de anteontem? E a resposta é fácil: porque não tem mais palha, porque não tem mais matéria-prima. Mas os egípcios não querem isto como resposta. Eles querem a mesma quantidade de tijolos que eles tinham antes. Essa é a resposta que eles querem. Os escribas dos filhos, versículo 15, de Israel, foram então reclamar com o faraó, dizendo: por que tratar assim os teus servos? Nós estamos colaborando contigo. Estamos fazendo o povo trabalhar. Nós estamos liderando o povo para que produza, mas não estamos conseguindo. O que nós fizemos? Versículo 16. Não dão mais palha a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados. Nós que estamos colaborando contigo, faraó, nós que estamos levando o povo a trabalhar, nós que somos indignação do povo, porque nós oprimimos o povo para produzir a mesma coisa, estamos sendo açoitados de maneira injusta. Porque não é culpa nossa não ter palha, porque não é culpa nossa não ter matéria-prima. O faraó responde: vós sois muito preguiçosos, e é por isso que disseis: vamos sacrificar a Yahvé. Vocês querem uma boa vida, disse o faraó. Vocês não estão trabalhando nada, vocês querem férias, vocês querem passear no deserto, vocês querem fazer festa, vocês querem sacrificar. Eu vou perder 3 dias de trabalho com vocês? Vocês vão 3 dias e voltam 3 dias, quase uma semana de trabalho? Isso é preguiça, disse o faraó. Vocês não estão colaborando. Versículo 18. E depois agora e trabalhai, palha porém não vos será dada, contudo fareis a mesma quantia de tijolos. O faraó não volta atrás. Diante das queixas dos escribas e, portanto, dos aliados dos egípcios, porque faziam o povo trabalhar, o faraó não aceita. Eu quero que vocês produzam a mesma quantidade. Não escuta, portanto, a reclamação dos escribas. Versículo 19.
Vocês já podem imaginar, portanto, a situação. Os escribas começam a pensar em si mesmos. Amanhã vai ser a mesma coisa. Nós não vamos conseguir terminar a quantia de tijolos que nós precisamos porque falta palha. E nós seremos açoitados de novo, e outra vez, e outro dia. Versículo 19. Então os escribas dos filhos de Israel viram-se em má situação, porquanto se lhes dizia: não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Se vem entre a espada e a parede, não tem solução, não tem como conseguir mais palha, não tem como fazer acreditar o faraó que a mesma quantidade de tijolos será impossível de ser feita. Agora interessante, versículo 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Acabam de reunir-se com o Faraó, não conseguem o que queriam, saem da presença de Faraó e Moisés e Arão querem falar com eles. E lhes disseram, quem fala agora são, portanto, os escribas, que Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Os escribas estão descontentes, dizendo: olha, antes nós trabalhamos bem, nós estávamos em paz, nós produzíamos e estávamos tranquilos com o faraó. Mas quando vocês vieram com essa ideia de ir sacrificar, o faraó se tornou nosso inimigo. E agora quem está pagando as consequências somos nós. Que Deus julgue, portanto, aquilo que vocês fizeram. Estão fazendo mal para nós. Então, a lamentação dos escribas é o fato de agora ter a inimizade do faraó, quando eles antes estavam submissos ao próprio faraó. E estavam de bem, portanto, com o faraó. Por causa da ação de Moisés e Arão, eles dizem: vocês nos tornaram odiosos. Versículo 22. Sem dúvida, Moisés encontra razão nas palavras dos escribas, mas também encontra solução para a situação. Como fazer que os escribas consigam terminar o seu trabalho para não serem mais açoitados? Versículo 22. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, disse: Senhor, por que maltratais este povo? Por que me enviaste? Diante do fracasso da missão que Deus lhe colocara a Moisés, Deus se pergunta: o porquê? Você está brincando com a gente, né, Senhor? Você colocou o povo contra nós. Nós que devíamos libertar o povo e levar ao povo
na graça de Deus para o deserto, agora o povo se tornou também nosso inimigo. Por que maltratas o teu povo? São palavras que Moisés coloca na sua oração ao Senhor para tentar entender a situação, porque não consegue engolir o que está acontecendo. Para ele era falar com o faraó conceder o favor que Moisés lhe solicitava e pronto, parecia uma coisa mais fácil. Versículo 23. Pois desde que me apresentei a Faraó para lhe falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e de fato não libertastes o teu povo. Até agora não aconteceu nada. Fui na presença do Faraó como você pediu, transformei a vara em serpente, mas olha, não deu certo. A resposta de Deus, capítulo 6, versículo 1. Disse Yahvé a Moisés: agora verás o que é de fazer a Faraó, pois é pela intervenção de mão poderosa que os fará partir, e por mão poderosa os expulsará do seu país. Interessante que, de uma certa maneira, agora, os versículos que nós vamos ver a continuação, vão encontrar sua resposta no capítulo 6, versículo 28. Daquilo que Deus tinha falado com Moisés. Agora, nos versículos que são propostos na Bíblia, a continuação, desde o versículo 2 até o versículo 27, são chamada interpolação, quer dizer, um adendo, uma explicação do que está acontecendo. A verdade daquilo que já nós tínhamos visto, que era a vocação de Moisés. Mas é uma interpolação, um adendo, portanto, uma adição, que é feita por uma outra tradição. E quem escreve essa interpolação é a tradição chamada sacerdotal. Lembra que a Bíblia não foi escrita de uma só vez, nem apenas por um único autor. São diversos autores em diversos momentos. E temos a tradição eloísta, javista e sacerdotal. Isso no Pentateuco inteiro, quer dizer, nos 5 primeiros livros da Bíblia. E, portanto, cada uma dessas tradições tenta explicar o porquê das coisas. Primeira tradição que nós vimos, portanto, a missão de Moisés era uma tradição eloísta. Agora nós vamos ver a mesma vocação de Moisés através de uma outra tradição, uma outra maneira de pensar. São os sacerdotes que estão falando. E nós vamos entender o porquê, como a gente vai identificar esses sacerdotes que estão falando agora.
Tá bem? Vamos lá. Então, vamos entrar na interpolação. Nós vamos explicar a mesma coisa que nós tínhamos explicado no capítulo 3, versículo 7, que era a missão de Moisés. Nessa interpolação, vocês entendem? A interpolação deveria ter sido colocada logo depois do capítulo 3. Deveria ter sido colocada lá atrás. Mas foi colocada nesse momento por quê? Porque tem trechos que se referem a uma coisa atual. E nós vamos identificar também. Então, capítulo 6, versículo 2, dentro dessa interpolação. A narração, portanto, da vocação de Moisés, segundo a tradição sacerdotal. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou Yahvé. Na verdade, ele disse: eu sou. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Olha que interessante. E diz: eu me revelei aos vossos pais como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Vamos ver? Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: quando Abrão só tem um A, não tem dois A, ainda Deus não mudou o nome de Abrão, ele é Abrão. Quando Abrão completou 99 anos, Yahvé lhe apareceu e lhe disse: eu sou El Shaddai. Portanto, a revelação que Deus faz a Abraão não é Yahvé. Deus se apresenta a Abraão como El Shaddai, portanto, o Todo-Poderoso. Qual que é a reflexão que a tradição sacerdotal está fazendo aqui? Que Deus se revela a Moisés com um novo nome. Não é o nome que Deus usava com os seus ancestrais. Não é o nome que Deus se revelou a Abraão, Isaac e Jacó. Deus tinha se revelado a eles como El Shaddai. Mas Deus se revela agora por um novo nome a Moisés. E esse novo nome é Yahvé. Nós podemos perguntar por quê que Deus revela a Moisés como Yahvé e não mais como El Shaddai. E nós vamos encontrar a resposta lá para frente. Vamos para o capítulo, ainda na interpolação, hein? Capítulo 6. Capítulo 6, do versículo 14 ao 27, vão falar do quê? Da genealogia de Moisés e Arão. Portanto, a genealogia dos dois irmãos. E se vocês lerem lá, vocês vão conhecer um monte de nomes bonitos, não? Como Jocabede,
Além desses nomes bonitos, vocês vão descobrir uma coisa interessante. Vamos para o capítulo 6, versículo 25. No versículo 25b, quer dizer, a segunda parte do versículo 25, que é a conclusão do versículo 25. Diz assim: são esses os chefes das famílias dos levitas, segundo os seus clãs. O que está querendo dizer aqui? Que essa interpolação está colocando o nome, não fala quem escreveu, mas está dando uma dica de quem escreveu, dizendo: foram levitas. E quem são os levitas? São aqueles dos quais vem o quê? Os sacerdotes. Os sacerdotes de Israel são levitas. E o que está dizendo? Deus revela o nome a Moisés porque ele pertence à tribo sacerdotal. Então, como se Deus dissesse, Deus teve uma condescendência com Moisés na hora de revelar seu nome, não mais como El Shaddai, como seus antepassados, mas sim com o nome verdadeiro, Yahvé. Por quê? Porque Moisés e Arão são levitas, quer dizer, descendentes da tribo sacerdotal, portanto, verdadeiros sacerdotes. Então, se nós voltamos ao capítulo 6, a interpolação, no versículo 3 diz: aparecia Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Mas está dizendo: olha, mas pelo meu nome verdadeiro, praticamente, Yahvé, pela minha essência, não lhes fui conhecido. Está dizendo: eu revelei meu nome verdadeiro àquele que é um sacerdote. E quem é sacerdote? Moisés. E quem é sacerdote? Arão. E por que são sacerdotes? Porque os dois são levitas. Deus revela seu nome verdadeiro a Moisés porque ele é sacerdote. É isto que está querendo dizer. Portanto, dessa maneira nós reconhecemos que essa interpolação é de tradição sacerdotal. Por quê? Porque está querendo defender uma ideologia. E qual a ideologia que quer defender essa interpolação? Que Deus somente deu seu nome verdadeiro a Moisés porque ele era sacerdote, porque ele pertencia à tribo de Levi. E Deus reconhece, portanto, o sacerdócio de Moisés como reconhece o sacerdócio de Arão. Bonito, né? E como Deus dissesse: eu não podia revelar meu nome verdadeiro a Abraão, Isaac e Jacó, porque ainda não estava lá neles a tribo de Levi. Era necessário que deles nascesse a tribo de Levi para mostrar a eles sim o meu nome verdadeiro, revelar a eles sim o meu nome verdadeiro. Aí, portanto, nós estamos vendo a interpolação e a assinatura daquele que escreveu essa interpolação, que são exatamente os sacerdotes, a tradição sacerdotal, porque está defendendo a sua ideologia.
Versículo 4, 6, 4. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiram como estrangeiros. Olha que bonito. Volta de novo com a ideia, versículo 5. Ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Será que Deus esquece das coisas? É como se dissesse, eu esqueci da aliança que eu tinha com os dois, então de repente, somente através da petição que eu lembrei. É claro que não. Deus não esquece. Mas o que está querendo dizer aqui? Deus está querendo mostrar que foi no pedido do povo, e somente porque o povo pediu, que ele ouviu. Se o povo não tivesse pedido para a sua liberdade, Deus não teria agido, porque a vida continua, porque eles são livres. Mas quando a opressão se tornou tão forte, tão difícil, e tanta angústia, o desespero, que Deus diz, ouvi e lembrei. Não é que Deus tivesse esquecido. Deus não esquece da gente. Mas ele foi tocado pela petição humilde do povo, pelo gemido do povo. Continuamos. Versículo 6, 6. Portanto dirás aos filhos de Israel, eu sou Yahvé, e vos farei sair debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua servidão e vos resgatarei com mão estendida e com grande julgamento. Mais uma vez, aqui a mão estendida, mostrando o poder de Deus, a bênção de Deus. Versículo 7. Tomar você por meu povo e serei o vosso Deus. De novo, esse ritual da aliança. A aliança que Deus fizera com Abraão. Eu serei teu Deus e tu serás o meu povo. Quer dizer, isso para lembrar o dever do povo de consagrar-se ao Deus verdadeiro. O dever do povo de, depois de sair do Egito, de continuar fiel a Deus, porque não será fácil a caminhada no deserto. E vós sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos fez sair de sob as cargas do Egito. O fato de reconhecer a presença de Deus, a mão de Deus que age para libertar o povo de Israel, servirá como sinal para que a fé do povo volte para o Deus verdadeiro. Por quê? Porque o povo, depois de 430 anos de viver no Egito, foi se enculturando com as crenças do Egito, foi se enculturando com os deuses do Egito, foi se enculturando, portanto, com o paganismo. Muitos dos judeus, portanto, praticavam e idolatravam os deuses do Egito. Estão levando, portanto,
não mais o Deus verdadeiro que aparece a Abraão, Isaac, Jacó e agora Moisés. Mas muitos deles já estão corrompidos pelos deuses do Egito e prestam culto aos deuses do Egito, se enculturaram, esqueceram do Deus de Israel. Versículo 8: depois eu vos farei entrar na terra que jurei com a mão estendida dar a Abraão, Isaac e Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou Yahvé. Deus prometeu a Abraão a posse da terra prometida. Abraão a viu de longe, assim como Isaac e Jacó. Jacó chegou a morar na terra de Canaã. Mas agora será diferente, eles vão tomar possessão. Vão voltar, portanto, à terra que Deus prometera para o primeiro patriarca, Abraão. Versículo 9: Moisés falou assim aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. O que adianta, eles diziam, viver de promessas? O que adianta viver de esperanças, quando hoje nós estamos penando, quando hoje nós estamos sofrendo? Vamos viver com os pés na terra. O que adianta você prometer que a gente vai sair quando não acontece nada? É um povo de cabeça dura, é um povo que não se inclina facilmente, que não se prostra com facilidade diante de Deus. É um povo orgulhoso, soberbo. Aí de novo a vocação de Moisés, do mesmo jeito que o capítulo 3 e falava a Moisés dizendo: vai reunir os anciãos, versículo 16, e continua dizendo: e vai ao faraó. Aqui no capítulo 6, versículo 10, diz a mesma coisa. Yahvé falou a Moisés dizendo: vai dizer a Faraó, rei do Egito, que faça sair de seu país os filhos de Israel. Pareceria que o Faraó seria muito ingênuo, não? Em aceitar um homem como Moisés e dizendo: deixa-nos partir. É claro que não deixaria. Moisés, porém, falou na presença de Yahvé, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm ouvido, como então me ouvirá Faraó? Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Se essa interpolação viesse a continuação do capítulo 3 que falava da vocação de Moisés, esse trechinho que acabamos de ler ficaria totalmente deslocado da realidade. Por quê? Porque ele diz aqui: os filhos de Israel não têm ouvido, como o Faraó me ouvirá?
Quer dizer, a proposta já foi dada para os judeus e não aceitaram. Portanto, aqui está unindo duas coisas. O fato, primeiro, da chamada que Deus faz a Moisés e o fracasso de uma primeira tentativa para que o próprio povo assuma para si a promessa de Deus. Uma primeira tentativa fracassada, o povo não me ouviu, não deu certo. E se o povo não quer ser libertado, quanto mais vai querer o faraó. Então, essa interpolação é colocada aqui exatamente por quê? Porque conjuga dois momentos. O primeiro momento, que é a vocação de Moisés, e o segundo momento é o fracasso da primeira tentativa de atrair o povo. Atrair o povo a esse desejo de liberdade que Moisés está prometendo. Não deu certo, diz Moisés. Não aceitaram. Como me ouvirá o faraó? Aí, mais uma vez, eu não sei falar com facilidade. Do mesmo jeito que nós tínhamos colocado, né, no capítulo 3, que Deus colocava Arão do seu lado porque já tinha se queixado de que não sabia falar. Agora diz, pois é, você vai ter um braço direito, do mesmo jeito que nós tínhamos visto no capítulo 3, que será Arão. Yahvé, versículo 13, Yahvé falou a Moisés e Arão e os enviou a Faraó, rei do Egito, para fazer sair os filhos de Israel do país do Egito. Então, até aqui chega a interpolação. O resto do versículo 14 ao 27, que fala da genealogia de Moisés, é para dizer simplesmente porque Deus se revelou a Moisés e não se revelou do mesmo jeito como Yahvé, Abraão, Isaac e Jacó. E a resposta é simples. Por que Deus se revelou de maneira diferente a Moisés? Porque ele era levita, porque ele era sacerdote. E Deus fala de maneira especial para os sacerdotes. São seus prediletos. E Moisés se constituirá também predileto do Senhor. Fechamos o parênteses de interpolação, que foi uma adição colocada nesse trecho, e retomamos o que nós tínhamos lido no capítulo 6, versículo 1. Então, a sequência do capítulo 6, versículo 1, se encontra no capítulo 6, versículo 28. Versículo 1 dizia assim: disse Yahvé a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois é pela intervenção da mão poderosa que os fará partir, e por mão poderosa os expulsará de seu país. O que seria isso? Versículo 28. No dia em que Yahvé falou a Moisés na terra do Egito, Yahvé disse a Moisés: eu sou Yahvé. Yahvé disse a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença de Yahvé: eu não sei falar com facilidade. Como, pois, me ouvirá Faraó?
acabou de falar a mesma coisa, né? Quando no capítulo 6, no versículo no versículo 12, ele falava: eu não sei falar com facilidade. Eu não sei falar com facilidade. Ele está dizendo a mesma coisa aqui. Eu não sei falar com facilidade. No 6:30. Eu não sei falar, me custa de falar. Como me ouvirá o faraó? Vamos no capítulo 7, terminar o último trechinho. Yahvé disse a Moisés: eis que te fiz como um Deus, e Arão teu irmão será o teu profeta. Te fiz como um Deus. É interessante a condescendência que Deus dá a Moisés. Vamos ver aqui no capítulo 4, relembrando. Capítulo 4, versículo 16. Ele falará por ti ao povo, ele será a tua boca e tu serás para ele como um Deus. Está falando de Arão. Tu serás para Arão como um Deus. Versículo 7 falava: tu serás, eu te fiz como um Deus. Quer dizer, ele será um Deus diante de Arão, e Arão será o profeta de Deus. Moisés representa a Deus. E por que Moisés representa a Deus? Porque ele é da tribo de Levi. Porque ele é sacerdote. E somente Deus podia fazer isto com alguém que fosse sacerdote. Versículo 2, 7 e 2. Farás tudo o que eu ordenar, e Arão, teu irmão, falará ao faraó, para que deixe partir de sua terra os filhos de Israel. Novamente colocando Arão como porta-voz, como profeta da palavra de Moisés. Versículo 3, de novo: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. Não era mais fácil que Deus, em lugar de endurecer o coração de Faraó, enternecesse o coração de Faraó e deixasse o povo partir? Sim, seria muito mais fácil, mas não seria o mais conveniente. Porque se Deus deixasse o povo partir com facilidade, o povo de Israel não veria os prodígios de Deus e não procuraria se converter, porque foi fácil, saíram facilmente do Egito. Então, o fato de endurecer o coração do faraó é para permitir que aconteçam no Egito os sinais de Deus, que só podiam acontecer se o faraó fosse desobediente a Deus. É uma luta de poder entre Deus e o faraó. Vamos ver quem é mais forte. Deus disse: eu te farei sair com mão poderosa. Então, para ver os prodígios de Deus, é necessário que o faraó tenha o coração endurecido. Por isso que Deus vai endurecer o coração do faraó. Caso contrário, o povo não vai ver nenhum prodígio, nenhum sinal. Versículo 4. Faraó não vos ouvirá,
e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei do país do Egito os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, com grande julgamento. Sim. O povo vai sair, vai completar o seu êxodo, mesmo se as forças, o exército do faraó vier reprimi-lo. O faraó pode usar a sua força, eu usarei a minha inteligência. Versículo 5: saberão os egípcios que eu sou Yahvé, quando estender minha mão sobre o Egito e o fizer sair do meio deles os filhos de Israel. Deus colocará a sua mão, mostrará o seu poder. E o seu poder está acima do poder de Faraó. Só que para que Deus mostre o seu poder, é necessário que o Faraó tenha um coração fechado, duro, feito pedra, endurecido. Caso contrário, Deus não pode mostrar os seus milagres. 7:6. Moisés e Arão fizeram como Yahvé ordenara. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram a Faraó. A diferença de anos é pouca, 3 anos. Então nós podemos pensar que quando Moisés foi colocado nas águas, teria alguns meses e seu irmão teria mais de 3 anos, não? Então por isso que ele não foi colocado na água, mas são recém-nascidos, não? Então, no caso, Arão se salvou de não ser jogado no Nilo, porque já era grandinho. Portanto, hoje nós terminamos essa parte do Êxodo e a partir da semana que vem nós vamos ver as 10 pragas do Egito, as pestes que Deus vai lançar, os sinais que Deus vai fazer para mostrar a sua mão poderosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José,